Estamos aqui na casa de Carol Rodrigues, ela que é escritora, psicanalista e lançou esse livro aqui, chamado Nosso Tempo, Desafios da Contemporaneidade, que é um livro muito rico em informações, em esclarecimentos. Eu queria agradecer, antes de tudo, Carol, por ter disponibilizado o livro e também o espaço aqui para a gente receber, né, na sua casa, no seu escritório. Eu queria saber qual a inspiração que você teve para escrever esse livro. Então, há algum tempo eu escrevo já em jornais, né? Comecei escrevendo no Jornal de Portugal, depois escrevi em 2 jornais do Rio de Janeiro. E eu sempre fui ensaísta, né? E resolvi, depois de muitos artigos, né, escritos, fazer um compilado, né? Porque eu tive uma boa repercussão do público em relação aos artigos. E por conta da minha profissão também, né? Minha primeira experiência foi falando um pouco sobre política, e depois eu falei um pouco sobre sociedade. E, por último, atravessado pelo discurso psicanalítico, eu comecei a escrever, né, sobre cultura, sociedade, perpassada pela psicanálise. E até pouco tempo eu mantinha uma coluna no jornal Diário do Rio, que se chamava Associação Livre, né? E a partir daí, da resposta do público em relação aos meus artigos, eu resolvi fazer esse compilado. Então, o livro traz basicamente os artigos que eu escrevi ao longo da minha trajetória enquanto colunista. Tá certo. A gente já começa no primeiro capítulo falando muito dessa questão do racismo no Brasil, né? E o título do seu primeiro capítulo é A Pele Mais Barata do Mercado, que faz alusão à música, né, da... Como é que é o nome dela? Esqueci. Elza Soares, desculpa. Da cantora Elza Soares, enfim, que é clássico da nossa MPB. E a música dela fala que a pele mais barata do mercado é a pele negra. E aí eu queria que você discorresse um pouco sobre isso para a gente, porque muitas das vezes nós brancos, né, eu e você, por exemplo, que somos consideradas brancas na sociedade, mas que ao mesmo tempo a gente sabe que tudo é uma mistura, né, aqui no Brasil, para que as pessoas que também são brancas, como nós, tenham um olhar gentil, né, para essa questão que não é uma questão inexistente, né, é uma questão que, infelizmente, a gente ainda tem muito no Brasil. Então, eu acredito que não tem como falar sobre racismo no Brasil sem falar da questão estrutural, né? Nós vivemos num país que teve como fundação a escravidão, né? E nossa sociedade se constituiu a partir dessa experiência histórica, né? E isso trouxe resquícios, né? Fomos colonizados por uma nação, e o livro vai falar um pouco sobre isso também, de base cristã, de patriarcal, né? E que tinha na escravidão, né, seu principal meio, né, de mão de obra, enfim, e desenvolvimento da economia. Então, assim, não tem como falar do racismo no Brasil hoje se a gente não volta, né, e olha para a nossa história. Então, acredito que essa questão estrutural ela vem fundar, né, a nossa forma de relação social, né? E como você colocou, né, nós brancos, nós vivemos num país miscigenado, né, onde o negro é considerado minoria, quando na verdade não é, né? E onde o racismo é extremamente impregnado, né? E até, de certo modo, naturalizado, né? Então, o livro tenta trazer um pouco essa temática, né? O quanto, passando, né, por um viés histórico, trazendo essa questão histórica, mas também suscitando algum tipo de debate em relação ao nosso lugar, né? Enquanto branco, né?
o lugar da branquitude, né? O quanto a gente acaba reforçando o racismo, às vezes, por não ter uma atitude antirracista, porque não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Então, o livro ele traz mais ou menos uma discussão nesse sentido, né? De situar a gente na sociedade enquanto agentes do antirracismo. E assim, essa questão que você falou do racismo estrutural, né, é uma questão que faz com que o racismo ele seja uma questão até que nós brancos não sentimos muitas das vezes, e muitas vezes até os próprios negros não sentem, né? Não sei se você acompanha o Big Brother, eu sempre falo sobre ele aqui, porque o Big Brother é um aspecto da sociedade, né? Então, assim, hoje a gente está vendo, né, o exemplo da Yasmin Brunet com aquela Lady Ellen, Gonçalense Lady Ellen. E é muito aquilo ali, sabe? Nem a Yasmin está percebendo, nem a Lady percebeu, né? É muito por aí. Já no próximo capítulo, né, no capítulo 2, você fala da luta feminista. E eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa luta feminista ligada ao anticapitalismo, que é uma coisa que você cita no livro. Queria que você discorresse um pouco mais para a gente, por favor. Então, não amplificando tanto, né, a questão, trazendo mais para a sociedade brasileira, vai de encontro com aquilo que eu falei do racismo. A gente se estruturou a partir, né, da perspectiva machista, né? Somos uma sociedade patriarcal, né? Fomos colonizados por uma nação patriarcalista. E isso também deixou rastros na nossa sociedade, né? Então, assim, a gente vê muito, por exemplo, no mercado de trabalho, né, uma certa naturalização do lugar da mulher, como se a mulher ela devesse necessariamente ocupar uma posição inferior à posição do homem, como se ela não tivesse capacidade, não tivesse condições de ocupar um cargo de liderança, por exemplo. E a questão anticapitalista, acho que ela entra nesse sentido, porque o capitalismo ele está muito atrelado a essa questão também de classe, de gênero, né? Ao mesmo tempo que existe um debate forte hoje sobre o lugar da mulher dentro do capitalismo, como o capitalismo usa, né, a figura do feminismo para se valer, né? Ao mesmo tempo que tem ele de certa forma performa isso, né? Os mecanismos do capitalismo eles acabam segregando a mulher, né? Então, assim, trazendo para a realidade brasileira, tem a questão estrutural, que basicamente segue a mesma linha do racismo estrutural, né? A gente, né, a questão fundante, né, o núcleo familiar, sempre tendo o homem como né, provedor. São questões que vêm mudando, né? A gente está vendo o esgarçamento dos núcleos familiares, as figuras familiares estão se reconfigurando, né? Mas ainda tem uma coisa forte da presença do homem, né? Do homem provedor, do homem que banca. Então, eu acredito que, de certa forma, a luta feminista e anticapitalista ela se atrela nesse ponto, né? Da mulher ter condições de provar, né, dentro de uma sociedade patriarcal, que ela é capaz, né, de ocupar cargos de liderança, que ela é capaz de ter voz dentro dessa sociedade. Então, eu acho que nesse ponto que se articula. Responde a sua pergunta? Sim. Agora falando sobre classe social e ainda falando sobre gênero, né? A gente tem um problema aí do século XXI, que é a saúde mental, né? Uma coisa que não era falada no século passado.
E hoje é muito falado justamente porque muitas pessoas passam por esse problema, né? Acredito que mais da metade da população, não tenho esse número ao certo, mas acredito que sim. E eu queria saber a influência disso na questão do gênero e na questão da classe social, principalmente com relação às mulheres, né, que tem essa exclusão aí no mercado de trabalho. Sim, eu tento falar um pouco no livro, eu trago sobre uma perspectiva histórica, né, aquilo que a gente viu ocorrer no final do Brasil Império, início da República, que era a segregação dos desajustados sociais, né? E que eles eram relegados da sociedade, né? E aí nos desajustados sociais a gente coloca uma gama de grupos, né, que são considerados minorias. Estavam ali as mulheres, que não se enquadravam nos padrões da sociedade da época, estavam ali deficientes físicos, estavam ali negros, aqueles que eram chamados na época de vadios, que eram os desempregados, uma série de grupos que eram excluídos da sociedade na época, que eram relegados, eles eram considerados os desajustados sociais e eles eram quase que sempre enviados para hospitais psiquiátricos. Então, estar fora de um padrão moral naquela época era um desvio, né? Um desvio que era considerado um transtorno, né, dessa ordem. E a gente vê isso hoje em dia acontecendo também, né, infelizmente. As coisas vêm se desconstruindo, né, mas a história ela se repete, ela não é linear, né, infelizmente. Então, de uma outra forma, com uma outra roupagem, a gente vê nitidamente as mulheres, os negros e uma série de classes, né, grupos sociais, sendo mais atingidos pelos transtornos mentais, os transtornos psíquicos, por uma coisa que é o impacto, né, disso que a gente está falando, o impacto disso que é estrutural. Uma mulher que é marginalizada, um homem negro, uma mulher negra que é preterido no mercado de trabalho, dentro da sociedade, que sofre um tipo de racismo, que o racismo tem diversas faces, né? Essas pessoas, inevitavelmente, elas estão mais suscetíveis a sofrerem, né, com a angústia, as crises de angústia, depressão, né, a ansiedade, enfim, uma gama de transtornos mentais, né? Então a gente vê os transtornos mentais hoje, eles acometendo esses grupos de uma forma diferente que né, naquela época, mas é como se fosse, isso que eu falei, uma nova roupagem. A história se repetindo numa nova roupagem. Entendi. Você falou sobre esses grupos, né, considerados excluídos naquela época, né? E você falou também da questão da influência do cristianismo, né, aqui no Brasil. De acordo com a Bíblia, a gente lê e sabe que naquela época já se falava sobre essas pessoas mais humildes, né? E que, enfim, o Salvador, né, de acordo com os cristãos, eu sou cristã também, mas a gente fala para todos, né, todos os públicos. Ele estava ali do lado dos mais necessitados, né? E hoje a gente entende que tem uma grande parcela da população que criminaliza justamente essas pessoas. E aí a gente está falando de uma maioria que é cristã. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa questão, né? Que não sei se os valores estão mudando. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Quando eu falei da base cristã, né, a gente, né, foi colonizado por uma nação cristã que trouxe o cristianismo para o Brasil, né? E nós, enquanto cultura, enquanto sociedade,
adquirimos os hábitos e todo um sistema moral cristão. O cristianismo inicialmente veio com o catolicismo, né? Depois ele se expandiu para outras vertentes, mas assim, em suma, nós somos atravessados por um discurso cristão. Eu acho que o Brasil é o segundo país em número de cristãos, né? No mundo. Então, assim, não tem como a gente passar ileso desse discurso moral do cristianismo, disso que é um sistema de valores, né? Mas quando você fala, né, da repressão desses grupos marginalizados por grupos, né, religiosos, sobretudo cristãos, eu vejo uma questão muito política, né, ligado a isso. Mais do que uma coisa moral, mais do que uma coisa que está em volta do sistema de valores, é muito atravessado pelo contexto político atual e que a gente, né, tem visto, né, porque não é um discurso puro e simples, não é um discurso cru, né? E há, sim, o que você falou, uma deturpação, tem também como é que a gente pode falar? Uma mudança de valores, né? Alguma coisa que se perdeu dessa essência do cristianismo, que sofreu algum impacto de outros discursos e que acabou destoando da mensagem original, né? Então, assim, são uma série de fatores, eu acredito. Claro. Falando sobre Freud, né? Freud, desculpa. Você falou muito sobre os pensamentos dele, né, as ideias dele, os ideais, durante o livro, e você relacionou, né, as contribuições da psicanálise na saúde mental do público LGBTQIAPN+. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque Freud é de que ano? E agora você me pegou. Mas é de bastante tempo aí. 1900 ele lançou o livro mais famoso dele, que é a Interpretação de Sonhos. Então, fim do 19 para início do 20 ali. E ali ele já tinha um conhecimento sobre isso que muitas pessoas até hoje não têm. Esse discernimento, né? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, né? Para que a gente aprenda com Freud também. Então, a psicanálise, ela trabalha com o conceito de pulsão, né? É diferente daquilo que as pessoas às vezes confundem instinto com pulsão, mas a pulsão em psicanálise, ela basicamente está atrelada àquilo que é o ímpeto da vida, né? E aquilo que é a formação constitutiva do sujeito. Freud certamente foi um homem à frente do tempo dele, né? Ele tem como base dos estudos dele a sexualidade, né? Mas não pura e simples como as pessoas às vezes tiram a crueza ali da sexualidade para dizer Freud só falava de sexo, mas não é bem por aí. É uma coisa da constituição do sujeito mesmo, né? E quando ele vem falar de pulsão, ele vem falar de uma pulsão que ela não tem objeto, né? É uma pulsão que ela é isso que eu falei, ela impulsiona o sujeito, ela é movida pelo desejo, mas ela não tem um objeto. Então, assim, ele não falava tão explicitamente sobre a homossexualidade igual que a gente fala hoje em dia, né? Ele tem textos que tratam a homossexualidade, sim. Mas quando eu estou falando no livro, eu estou falando das contribuições da psicanálise no sentido de combater a questão da homofobia, que está muito atrelada à ideia de que a homossexualidade é algo anormal, que não é natural, contra um discurso
biologizante, né, de que o natural é o homem, o natural é o homem e a mulher, né, aquela velha história, trazendo um pouquinho dessa questão do desejo enquanto pulsão, né. O sujeito, quando ele vem ao mundo, ele está aí envolto de pulsões, está ali a deriva em relação ao seu objeto, né? E Freud vai apontar isso na teoria dele e reforçar que não faz sentido, né, a homofobia, não faz sentido tornar a homossexualidade algo anormal, bater nessa tecla da anormalidade da homossexualidade, porque é isso que eu falei, ele enfatiza a questão da pulsão como algo que não tem um objeto, né? Então eu tento trazer mais ou menos isso no livro, para encerrar um pouquinho o debate em relação à homofobia, que é algo tão forte hoje em dia também na nossa sociedade, né? Então segue mais ou menos esse caminho. Tem muita coisa, né? Freud fala muita coisa, mas assim, para não ficar muito teórico também, né? Para ficar mais fluido o assunto, eu acho que o básico é isso. É essa aposta que ele faz na sexualidade humana, né? Como constitutiva do sujeito, né?